Senhor presidente, senhores deputados, no último dia 15 comemoramos o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E vem essa tribuna não para comemorar, mas sim para lamentar o que considero uma agressão, justamente em um momento que deveríamos homenagear, debater sobre o respeito ao Estatuto do Idoso, lembrando a todos tipos e a tudo que devemos a eles. Infelizmente estou aqui para dizer que lamento profundamente o fato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina ter julgado procedente uma ação impetrada em 2006 pela Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Paraná e Santa Catarina, derrubando a gratuidade de passagens no transporte coletivo para usuários com idade entre 60 e 65 anos. Essa decisão ainda não transitou em julgado e pode ser obtido recurso com efeito suspensivo que manteria o benefício em caráter liminar e provisório. O que o Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros buscou na ação impetrada foi a alteração da idade mínima para a isenção de passagens de 60 para 65 anos. Isso porque, segundo o sindicato, a legislação federal entende como pessoa idosa aquela a partir dos 65 anos de idade. Lembro aos senhores deputados que é visível a diminuição da idade mínima, média da frota de ônibus de inúmeras empresas, a aquisição de empresas concorrentes e, diferentemente de uma padaria, de uma farmácia, de uma loja ou de um supermercado, na empresa de ônibus não existe inadimplência. Cheque sem fundo, carnê, venda pré-datada, a passagem é paga à vista, quem tem dinheiro embarca e viaja, quem não tem fica de fora do veículo. A gratuidade dos idosos, a partir de 65 anos, nos transportes coletivos está garantida. No parágrafo 2º do artigo 230 da Constituição Federal, lembrando que o caput do referido artigo inicia-se com a seguinte orientação: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. Essa preocupação os estados e inúmeros municípios tiveram, estendendo o benefício também para as pessoas com idade a partir de 65 anos. Talvez faltou lembrar que os autores da ação impetrada omitiram que a gratuidade tem o seu custo embutido no preço da passagem e é rateado pelos demais usuários. Portanto, as empresas não têm prejuízo nenhum com as gratuidades aos idosos que cortem outras gratuidades, cujo custo deveria ser bancado pelo Estado, mas não o da pessoa com a idade entre 60 e 65 anos. E digo mais, que o Estado proponha medidas para tirar o ônus de financiamento das gratuidades das costas dos usuários e cria um fundo de custeio para as mesmas, pois o Estado tem que dar também a sua contrapartida, já que arrecada em impostos como o ICMS, que incide sobre o óleo diesel, no caso das linhas intermunicipais, sem contar o que arrecada com o IPVA. Lamento o fato de expressiva parcela dessa faixa etária que vive de aposentadorias ou pensões, cuja remuneração, na sua grande maioria, em torno de um salário mínimo, não foi considerada pelos autores da ação impetrada. Que a renda deles não comporta o preço caro das passagens, se somada às despesas com remédios, consultas médicas, isso também não foi levado em consideração, senhor presidente. Lamento profundamente que, em vez de lutarem contra o Estado, a sua volúpia arrecadatória, tenham voltado sua metralhadora para as pessoas indefesas nessa faixa etária a partir dos 60 anos. Entendo ser um direito o sindicato lutar na justiça para derrubar essa gratuidade, que sequer sai do bolso dos seus filiados e sim do bolso dos demais usuários. Que prejuízo tem as empresas? Prejuízo tem os usuários. Que as empresas de ônibus, que os órgãos controladores criem mecanismos para reduzir o preço das passagens, no mesmo valor percentual do custo da gratuidade que querem por fim. Mas aqui, senhores deputados,
também trago propostas. Uma delas é que o governo faça uma reforma na qual os setores que se beneficiam com o transporte sejam responsáveis por parte do seu financiamento. Que os governos federal, estadual e municipal desonerem uma série de impostos que incidem em efeito cascata sobre as empresas, os usuários do transporte de passageiros. Pois são as indústrias, o comércio, as instituições financeiras que, por meio do deslocamento da massa populacional, que são mão de obra, consumidores e clientes, portanto, os maiores beneficiados do transporte e é quem deve arcar com parte dos custos dos mesmos. Na cidade de Hasselt, na Bélgica, deputado Morastone, o modelo de tarifa zero funciona. Em São Paulo, durante o governo da então prefeita Luísa Erundina, funcionou durante certo tempo. E em muitas outras cidades, o transporte recebe subsídio público para frear o preço final da passagem, inclusive no Brasil. Entendemos que as empresas de ônibus vêm obtendo, ano após ano, uma série de ganhos que não influi para desonerar os seus custos. E, no entanto, isso não reflete no custo das planilhas, em benefício dos usuários. O que vemos é a falácia de muitos insumos, como os pneus e o óleo diesel, por exemplo, que aumentaram o dobro da inflação. O óleo diesel, até onde me lembro, não aumentou ainda esse ano, também não aumentou em 2010, e até teve queda de 9% em 2009. Que custos são esses que influem tanto na planilha, a ponto de pedirem reajustes anuais entre 13% e 20%? A reposição salarial nunca se dá além da inflação, quanto muito míseros de 1% a 3% de ganho real. Ônibus novo na frota significa custo quilômetro rodado menor. Estrada pavimentada também. No entanto, nada disso se transfere para a redução dos preços das passagens de ônibus. Tudo isso deveria ser contemplado numa rúbrica única para abater o custo da passagem, já que quando algum custo fixo ou variável sofre aumento, serve de justificativa para reivindicar aumento no preço da tarifa. A mesma deveria ter queda quando há receita adicional, o que também não ocorre. O que ocorre, senhor presidente, é que o preço das passagens vem se baseando no modelo econômico já falho há muitos anos, pois nem o operador, tampouco o órgão controlador, sabem os efeitos líquidos de várias distorções do sistema de cálculo vigente. Os usuários, porém, perdem, já que a introdução desse significativo elemento de risco, que é a tarifa técnica referencial, na definição dos preços a serem praticados, tende a sempre elevar o nível médio destas. A metodologia de cálculo tarifário, utilizada atualmente pela maioria dos órgãos controladores, é a tabela JPOT. Tem sido considerada obsoleta por gestores e especialistas do setor. Segundo essa forma de cálculo, os custos médios fixos e variáveis são integralmente repassados aos usuários. Ao mesmo tempo, os ganhos de produtividade das empresas que se beneficiam das melhorias nas vias públicas, fator que reduz o custo operacional, também o menor custo por quilômetro rodado de novos ônibus, nunca são repassados à passagem. O usuário paga o preço da passagem quase duas vezes. Paga a sua passagem, as gratuidades que os governos não pagam. De cada R$1 pago na passagem, num cálculo rápido, poderiam ser economizados 12 centavos. Se o óleo diesel tivesse o seu preço reduzido, através da melhoria ou a menor alíquota do ICMS, 19 centavos se as gratuidades de descontos não fossem pagos pelos usuários, e 18 centavos se vários outros impostos fossem reduzidos. Total de 49 centavos, teríamos uma passagem de R$ 2,80, tarifa que é o preço médio no estado de Santa Catarina, na questão do percurso urbano, uma redução de aproximadamente R$ 1,38, deputado Mota. Então, ao invés de R$ 2,80, o preço final, nesse caso, seria R$ 1,42. Defendemos, senhor presidente, senhores deputados,
que a solução para o contexto social e econômico do transporte coletivo de passageiros tenha novos parâmetros, com o alongamento de mais 2 anos da idade média da frota, novos parâmetros na remuneração de capital investido, depreciação da frota e num preço-passagem mais social e humanizado. Precisamos urgentemente de uma nova metodologia, de um estudo sério, técnico, que descubra novos e mais decentes patamares de equilíbrio econômico, financeiro das empresas e também de uma tarifa com preço justo e compatível com a capacidade de pagamento dos usuários, o que hoje, infelizmente, não ocorre. Entendemos que a defesa do preço ao longo do ano tem de estar contemplada no valor dos reajustes que as revisões anuais dos preços têm de preservar. A rentabilidade das operadoras, das concessões, face aos efeitos inflacionários, ou alteração dos custos dos insumos formadores do custo operacional do ônibus. Também admitimos que o preço da tarifa assegure a rentabilidade, igual ou levemente superior ao custo da oportunidade do capital aplicado, com a cobertura da depreciação dos bens móveis e imóveis com a taxa média equivalente a uma aplicação financeira alternativa. Para finalizar, tais equações contábeis não podem ter como uma das fontes de ganho justamente o bolso das pessoas idosas com a idade entre 60 e 65 anos. Com base num frágil argumento que as leis municipais e estaduais obrigam as empresas a considerar essa gratuidade. Por isso, senhor presidente, não podemos nos calar diante de tal injustiça de querer cobrar preço da passagem duplamente, pois a mesma, diante das tabelas e da metodologia aplicada, considero já ser paga pelos usuários no rateio da gratuidade. Ainda passo o tempo restante ao deputado Manuel Mota.